Olá, turminha, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Bom, mais um vídeo na nossa revisão Paz UEMA e Enem, ok, turminha? E na aula de hoje, nós vamos estar abordando as funções inorgânicas. Bom, antes de começarmos, lápis, caneta, borracha, o seu caderno para fazer as devidas anotações ao longo do vídeo, ok, turminha? E sempre que aquela informação chamar sua atenção, você pode pausar o vídeo, certo? Printar e passar essas informações para o seu caderno, ok, turminha? Portanto, o foco, vamos estar abordando ácidos, bases, sais e óxidos, beleza? As funções inorgânicas. E essa revisão, ela é baseada na resolução de questões desses dois concursos, né? O Paz UEMA e o Enem, ok? Então, uma questão Paz UEMA 2019, olha só. O cloreto de sódio, né, o NaCl, comumente conhecido como sal de cozinha, é a substância que utilizamos em nosso dia a dia para salgar alimentos preparados artesanalmente ou mesmo industrializados. Uma das formas de sua obtenção é por meio da reação de neutralização. Ponto, ok? Informação importante, reação de neutralização. Ok, turminha? Vamos continuar. Então, reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, na qual temos a formação de sal, né, e formação também da água, conforme o esquema a seguir. Então, nós temos o hidróxido, o HCl, né, o ácido clorídrico, interagindo com o hidróxido de sódio, produzindo o sal de cozinha, que a questão está abordando, mais a água. Com base na descrição da obtenção do sal, é possível afirmar que, para a reação de neutralização ser total, né, reagir de forma estequiométrica, é necessário que sejam consumidos 2 mols do ácido, produzidos 2 mols de água, consumido meio mol da base, letra D, produzido meio mol de água, ou letra E, produzido 1 mol do sal. Então, uma reação aqui está abordando as funções inorgânicas, mas que também precisamos um pouco da estequiometria. Beleza, turminha? A resolução. Reação de neutralização, né? Que reação é essa? É a reação entre um ácido e uma base, ok? Reação ácido-base também é chamada de reação de neutralização, porque o ácido neutralizará o caráter básico da solução e vice-versa. Uma base neutralizará o caráter ácido de uma determinada solução. Bom, devemos estar atentos, né, à estequiometria da reação, ok? Aos coeficientes estequiométricos. Então, segundo a nossa reação, HCl reagindo com a água, formando o cloreto de sódio mais, né, a água. Turminha, essa reação ela é proporcional com os coeficientes 1 para 1, formando um de cada produto, ok? Né? Ou seja, ela já está devidamente balanceada, certo? Bom, observando, portanto, essa reação já balanceada, o que a gente pode concluir? Olha só, letra A. São consumidos 2 mols do ácido. Não, apenas 1 mol é consumido, ok? Produzidos 2 mols de água. Não, turminha, apenas 1 mol, né, foi produzido. Consumido meio mol da base? Não, foi consumido 1 mol. Letra D, produzido meio mol de água. Também está errado, foi produzido apenas 1 mol. Então, nós balanceamos a reação, com isso nós podemos concluir, letra E, produzido 1 mol, certo, do sal, no caso, o cloreto de sódio. Ok, turminha? Então, a alternativa correta, a letra E. Show? Vamos lá. Próxima questão, Paz UEMA 2017. A análise do princípio ativo de 4 formulações encontradas em um kit de primeiros socorros
possibilitou explorar alguns conceitos químicos, ok? No quadro abaixo, são observadas as substâncias analisadas associadas, respectivamente, às suas aplicações e às características químicas. Então, nós temos aqui uma tabelinha, ok? Bom, substâncias, são 4 substâncias: aspirina, o sulfato ferroso, água, mais o leite de magnésia. As suas respectivas aplicações: aspirina como analgésico, sulfato ferroso como tratamento para anemia, água para limpeza e o leite de magnésia contra a acidez estomacal, ok? E as características químicas, e seria essa coluna, a coluna importante para podermos resolver a questão. Então, a aspirina libera H+ em meio aquoso. O sulfato ferroso provém de uma reação de neutralização, e já falamos, né, desse tipo de reação na questão anterior. A água tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. E o leite de magnésia libera OH-, né, hidroxila em meio aquoso. Bom, o comando da questão é esse. O princípio ativo das substâncias contidas no quadro, né, são representantes, respectivamente, das funções químicas denominadas. Então, aqui nós temos as 4 funções inorgânicas: ácido, base, sal e óxido, ok? Então, ele quer que a gente relacione aquelas substâncias com as funções inorgânicas, ok? Então, vamos lá. Eu peguei a tabela, né, onde eu vou utilizar apenas as 2 colunas. A coluna que fala da substância e a coluna que relaciona as características químicas dessas substâncias. Então, a aspirina libera H+ em meio aquoso. Essa é a definição de Arrhenius para os ácidos. Ácidos, toda substância que, quando dissolvida em água, vai liberar como único cátion, né, partícula positiva, o H+. Então, a aspirina, ela vai pertencer à função química ácido. O sulfato ferroso, ele provém de uma reação de neutralização. Turminha, reação de neutralização, ácido-base, produzindo o quê? Sal e água. O sulfato ferroso não é água, né, porque não é o mesmo nome. Então, só pode ser um sal, ok? Água, né, tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo, né? Turminha, qual é a fórmula química da água? H2O, ok? Termina com oxigênio. Se termina com oxigênio, quer dizer que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E quando eu tenho uma substância binária, onde o oxigênio é mais eletronegativo, óxido. E o leite de magnésia vai liberar hidroxila. Liberar hidroxila quer dizer que o leite de magnésia pertence à função inorgânica base. Então, eu vou ter um ácido, um sal, um óxido e uma base. A alternativa correta, a letra B. Tudo bem, turminha? Show! Agora a questão do Enem, Enem 2021. Olha só. No cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais, certo? Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, e aí nós temos uma especificidade, né, para a alface, os valores de pH, né, vai variar entre 5,5 e 6,5. Então, esse intervalo, né, são ideais para o seu desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos, ou ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Guarda essa informação, turminha. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada
a composição de uma solução preparada por um produto de cultivo hidropônico, certo? Então, nós temos aqui a tabela, certo? Os macronutrientes, os micronutrientes, a diferença entre macro e micro é apenas a quantidade que a planta precisa, ok? Composição de referência, um pH entre 5,5 e 6,5 e a solução nutritiva preparada, pronto, pH 4,3. Para a correção do pH da solução nutritiva, né, preparada, esse produtor pode empregar uma solução de, né? Aqui nós temos as alternativas, show de bola. Vamos à resolução. Eu destaquei, turminha, né, a solução de referência, né, que vai ter um pH entre 5,5 e 6,5, e a solução nutritiva preparada, com pH de 4,3, tá certo? Então, olha só. A solução preparada tem um pH abaixo do ideal, ou seja, está mais ácida. Então, eu preciso aumentar esse pH, elevar esse pH. E vamos fazer isso como? Adicionando uma solução básica, certo? Essa solução básica vai elevar o pH da solução nutritiva. E aí, então, ela vai poder ser utilizada, ok? Bom, nosso objetivo, turminha, olhando para as alternativas, é encontrar qual vai ser essa solução básica, qual é a substância que tem um caráter básico, ok? Letra A já podemos descartar porque nós temos um ácido, ok? O nome já diz, ácido fosfórico. Então, esse ácido, se a gente adicionar, o pH vai diminuir mais, ok? Na letra B, o sulfato de cálcio é um sal. Só que os sais, eles podem sofrer hidrólise, né, reação com a água, e essa reação de hidrólise gerar ou uma substância ácida ou uma substância básica, ok? Para isso, eu preciso analisar os íons. Então, olha só, o cálcio vai gerar o hidróxido de cálcio, base forte. O sulfato vai originar o ácido sulfúrico. Então, eu tenho um ácido forte e uma base forte. Então, eu não vou ter uma alteração de pH, porque uma solução vai estar anulando a outra. Na letra E, óxido de alumínio. E o alumínio é uma substância, é um elemento prejudicial às plantas, em especial às raízes, ok? Então, o alumínio não pode ser utilizado. O cloreto de ferro 2, esse sal, ele provém de um ácido forte, que vai ser o HCl. Ok? Então, isso quer dizer que se utilizarmos esse sal, eu vou tornar o meio, ou seja, a solução mais ácida ainda. Portanto, turminha, nos resta a letra E, o hidróxido de potássio, que é justamente a base, né, que está sendo mostrada. Por isso, a alternativa correta, a letra E. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 4. Uma antiga forma de produzir um dos constituintes de argamassas é o aquecimento a altas temperaturas de materiais componentes dos sambaquis, que são sítios arqueológicos formados essencialmente por restos de moluscos. A decomposição térmica da principal substância desses sítios arqueológicos resulta na formação de dois compostos apenas. Um deles é um óxido sólido e o outro é um óxido gasoso. Então, vão formar óxidos, ok? Substâncias binárias, onde o elemento mais eletronegativo será o oxigênio. Show? A reação do primeiro com a água resulta na formação do hidróxido de cálcio, né? Uma solução aquosa. Enquanto a reação do segundo resulta no H2CO3, o ácido carbônico. Tá certo? Bom, pergunta. A fórmula principal da substância encontrada nesses sítios, né, nos sítios arqueológicos, será quem? Turminha, se estamos falando de restos de moluscos, certo? De conchas, então, turminha, está falando basicamente do carbonato de cálcio, certo? Letra C. Mas olha só, podemos também identificar
de uma outra forma. Ó, nós temos uma decomposição térmica, ou seja, a ação, né, uma reação provocada pelo aquecimento, onde eu tenho uma substância que vai reagir com a água, gerando o hidróxido de cálcio. Beleza? Turminha, se a gente retirar aqui uma molécula de água, certo? Então, do CaOH2, se eu retirar um H2O, vai sobrar o óxido de cálcio, CaO, ok? Então, um dos óxidos será o CaO. O outro óxido, ele reage com a água produzindo o ácido carbônico, H2CO3. Da mesma forma, se nós retirarmos uma molécula de água, ok? Subtrairmos 2 hidrogênios e um oxigênio, vai sobrar o CO2, certo? Então, o óxido sólido será o óxido de cálcio e o gasoso, o dióxido de carbono. Se combinarmos o óxido de cálcio com o gás carbônico, o dióxido de carbono, eu vou ter a formação do CaCO3, certo? Lembrando que numa reação química, os átomos vão ser recombinados, certo? Nós não vamos nem criar novos e nem destruir, serão recombinados, certo? Então, se a gente combinar o óxido de cálcio com o dióxido de carbono, formação do carbonato de cálcio. Mais uma vez, né, a alternativa correta vai ser a letra C. Beleza, turminha? Bom, quinta e última questão, vamos lá. O NO2 e o SO2, ou seja, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, são gases causadores de poluição atmosférica que, dentre os danos provocados, resultam na formação da chuva ácida, quando esses gases reagem com as partículas de água presentes nas nuvens, produzindo os ácidos respectivos, o HNO3, o ácido nítrico, e o H2SO4, o ácido sulfúrico. Esses compostos, ao serem carregados pela precipitação atmosférica, geram transtornos, tais como a contaminação da água potável, corrosão de veículos, né, de monumentos históricos, etc. Os compostos inorgânicos citados no texto correspondem respectivamente às funções, né? Quais foram os compostos? O NO2 e o SO2 e também o HNO3 e o H2SO4, né? Aqui nós temos as alternativas, sais e óxidos, bases e sais, ácidos e bases, bases e óxidos, óxidos e ácidos, tá certo? Então, a gente precisa relembrar, ácidos, compostos que vão estar liberando H+. Normalmente, os ácidos começam com H, com hidrogênio. A exceção vai ser a água, certo? Bases são compostos que vão liberar a hidroxila, né, o grupo OH, quando dissolvidos, certo? Aí, uma característica principal é que as bases vão terminar com o grupo OH, certo? Se não começa com hidrogênio, nem termina com OH, nós vamos ter um sal. E os óxidos são compostos binários, né? Somente 2 elementos, onde o elemento mais eletronegativo será o oxigênio, ou seja, vai terminar com o oxigênio. Justamente o NO2 e o SO2, ó, terminam com o oxigênio. Então, são óxidos, né? Compostos binários, nós só temos 2 tipos de elementos, nitrogênio e oxigênio, enxofre e oxigênio, onde o mais eletronegativo, ou seja, o mais à direita, o oxigênio. Então, esses 2 primeiros compostos, eles são óxidos. Já os ácidos, como foi dito, né, vão liberar o H+, né, como único cátion, ou seja, vão começar pelo hidrogênio. Então, o HNO3, né, o ácido nítrico, o H2SO4, né, o ácido sulfúrico, eles vão ser ácidos, né? De forma visível, começa com hidrogênio. Então, eles são ácidos. A exceção, turminha, a água, certo? Que a água é um óxido, né? A sua função inorgânica, óxido, certo? Então, a água é a exceção. Começa com hidrogênio, mas não é ácido, e sim um
óxido. A alternativa correta, a letra E. Beleza, turminha? Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, forte abraço a todos. Valeu! Olá, turminha, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Bom, mais uma aula da nossa revisão Paz Uema Enem, ok? E antes de iniciarmos o nosso vídeo, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações, né, ao longo da nossa aula. E aquelas informações que vocês acharem interessante, você pode pausar o vídeo, certo? Printar e passar essas informações para o seu caderno. Beleza, turminha? Foco, vamos estar abordando os cálculos químicos, que também são conhecidos como a estequiometria, os cálculos estequiométricos, ok? É um tópico da química que às vezes o aluno sente um pouquinho de dificuldade, mas, turminha, atenção ao vídeo, à nossa aula, você hoje vai aprender um pouco mais sobre essa estequiometria, certo? Bom, e você já sabe que os nossos vídeos, né, essa revisão, a gente trabalha em cima da resolução de questões, certo? Questões relacionadas a esses dois concursos, Paz Uema e Enem. Então, uma questão Paz Uema 2022, ok? O africano foi o responsável pela introdução da fundição do ferro no Brasil, da virada do século XVII para o século XVIII. Os ferreiros africanos, além de dominarem técnicas de fundição, né, a maleabilização e a forja do ferro, trouxeram consigo outros atributos de profundo significado cultural. A maleabilização é, em princípio, um tratamento térmico ao qual se submetem ferros fundidos com carbono e que consiste num aquecimento prolongado em condições previamente estabelecidas de temperatura, de tempo e de meio. O princípio do processo consiste no aquecimento do ferro fundido em caixas fechadas, num meio oxidante, constituído de minério de ferro. Nessas condições, o carbono do ferro fundido é eliminado sob forma de gás, conforme a reação. Então, aqui está a reação. Eu tenho o óxido de ferro, né? Ele vai estar interagindo com o monóxido de carbono, produzindo o ferro, né, o ferro metálico, mais o dióxido de carbono. Observem que a reação já está devidamente balanceada. Então, a sua proporcionalidade ela já é conhecida. Quanto de ferro maleável em gramas pode ser obtido no tratamento de 0,5 kg, né, 500 gramas, se você quiser trabalhar dessa forma, do minério de ferro. Então, aqui nós temos as massas atômicas do ferro, do oxigênio, do carbono e as alternativas correspondentes, ok? Bom, vamos à resolução. Olha só, a estequiometria é responsável pela análise quantitativa da composição das substâncias consumidas e formadas, reagentes e produtos, em uma reação química. O cálculo estequiométrico estabelece uma relação entre as quantias de reagentes e produtos de uma reação química, certo? Assim, é possível saber a quantidade de produtos que serão utilizados em uma reação e a quantidade de produtos que serão formados. Essa questão ela pede, né, quanto de ferro será obtido, então, quantidade de produto que será formado, certo? Bom, primeiramente a gente tem que identificar as substâncias envolvidas, né? As substâncias envolvidas vai ser o minério de ferro, né, o Fe2O3 ou trióxido de ferro, e o ferro metálico, né? Bom, a gente também precisa conhecer, já que estamos trabalhando com massas, a massa molar. Para isso, eu vou somar as massas atômicas dos elementos envolvidos. Então, como eu tenho Fe2O3, são dois ferros, 2 vezes 56, que vou somar com as massas dos oxigênios. Como são 3 oxigênios,
3 vezes 16. Aí eu somo esses valores. Resultado, 160 gramas por mol, tá certo? O caso do ferro, né, ele vale 56, porque eu tenho ferro metálico, tá certo? Olhando para a reação devidamente balanceada, olha só, 1 mol do minério de ferro produz 2 mols de ferro metálico. 1 mol do minério de ferro, do Fe2O3, 160, nós já encontramos. Então, 160 gramas, né, que corresponde a 1 mol, vai gerar, né, 2 mols, ou seja, 2 vezes 56, certo? 500 gramas, porque a questão fala de meio quilo, 500 gramas vai produzir X gramas do ferro metálico, certo? Turminha, a gente consegue estabelecer agora uma regra de 3 simples. E estequiometria a gente resolve por meio de regra de 3, tá certo? Então, apesar de envolver alguns cálculos, esses cálculos eles são bem simples. Então, montando a regra de 3, isolando o valor de x, eu vou ter, ó, 500 vezes 2 vezes 56, né, meios, pelo extremo. O extremo vale 160. Então, 500 vezes 2 vezes 56 dividido por 160. Observe que eu destaquei, né, os zeros, porque esses zeros eles podem ser eliminados, certo? Com isso, nós vamos simplificar a fração ou simplificar o cálculo. Então, é o mesmo que 50 vezes 2 vezes 56 dividido por 16. 2 dividido por 2 vai dar 1. 16 dividido por 2 vai dar 8. Ó. 50 vezes 1 vezes 56 dividido por 8. 7 vezes 8, 56. Então, quer dizer que 8 dividido por 8 dá 1. 56 dividido por 8 dá 7. 50 vezes 7, 350. Então, a partir de meio quilo, 500 gramas do minério de ferro, né, a gente consegue obter 350 gramas do ferro metálico. A alternativa correta, a letra D. Beleza, turminha? Fácil, né? Questão número 2. A indústria sucroalcooleira, considerada uma das principais responsáveis pela movimentação interna da economia, gerando bilhões de dólares, mantém os cortadores de cana-de-açúcar no país em condição subhumana e com vida útil equiparada à dos escravos. Cerca de 97% do que o Maranhão colherá em cana-de-açúcar na atual safra 15-16 será destinado à produção de etanol, ok? Anidro ou então hidratado. O etanol anidro é misturado à gasolina com os objetivos de aumentar a sua octanagem, pois um dos principais constituintes da gasolina é o octano, ok? Combustível automotivo que, por meio da sua combustão, libera energia, permitindo que o carro entre em movimento. Suponha que determinada gasolina seja composta de hidrocarbonetos com fórmula C8H18, ok? Nessas condições, as equações químicas que representam as reações de combustão completas do etanol e do octano, devidamente balanceadas, permitem afirmar que a combustão de... Bom, aqui estão as alternativas, turminha. Se você quiser printar a tela, pode fazer, certo? A questão fala de reação de combustão, reação de queima. Então, eu vou ter o combustível, que pode ser o etanol ou o octano, interagindo com o oxigênio, reagindo com o oxigênio. Para haver queima, é preciso reagir com o oxigênio, tá certo? Bom, a queima de compostos orgânicos, né, o etanol e o octano são compostos orgânicos, vai gerar gás carbônico e água, especialmente quando a questão fala de queima completa, combustão completa, formação de gás carbônico e água, tá certo? Bom, a gente precisa fazer o balanceamento, ou seja, ter a mesma quantidade de átomos, tanto no reagente quanto no produto. Por exemplo, para a combustão do etanol. Então, são 2 carbonos, vou colocar aqui esse coeficiente 2, porque 2 vezes 1
vou ter 2 carbonos, certo? 6 hidrogênios, número 3, porque 3 vezes 2, 6 hidrogênios, ok? 2 vezes 2, 4 oxigênios, 3 vezes 1, 3, 4 mais 3, 7 oxigênios. Se a gente diminuir esse oxigênio aqui, vai sobrar 6, né? Quer dizer que faltam 6. Por isso o número 3, porque 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. Assim, turminha, a gente faz o balanceamento de uma reação química, ok? O que a gente pode observar como verdadeiro? A letra B. Então, 2 mols de octano, certo? Liberam 8 vezes mais gás carbônicos que a de 1 mol de etanol. Bom, segundo essa reação, 1 mol produz 8 de gás carbônico. Se tivermos 2 mols do octano, 2 vezes 8, 16. Comparando com a queima de 1 mol de etanol, certo? Então, 16 para 2 quer dizer que eu tenho um aumento de 8 vezes. 2 vezes 8, 16. Por isso, a alternativa correta, turminha, a letra B. Beleza? Vamos lá. Terceira questão. Questão agora retirada do Enem. O ácido acetil salicílico, conhecido como AS, cuja massa molar é igual a 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, com massa igual a 138, com anidrido acético, usando o ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. A questão do Enem já trouxe essa reação. Após a síntese, o AS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%, devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico. O AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto, ok? Qual é a massa do ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Nós temos aqui as alternativas, certo, turminha? E vamos para a resolução da questão, certo? A questão fala que nós temos um comprimido desse medicamento. Esse comprimido tem uma massa de 500 miligramas. Bom, a indústria quer produzir 900 mil comprimidos. Então, se a gente pegar esses 900 mil comprimidos, vamos ter uma massa X, certo? Turminha, nossa primeira regra de 3 vai ser estabelecida. Qual vai ser a massa total do AS? Vai ser os 900 mil comprimidos multiplicados pela massa de um comprimido, que vale 500 miligramas. Então, 500 vezes 900 mil. Então, nós vamos ter, olha só, o valor de 450 milhões de miligramas. Se a gente transformar para gramas, como? Dividindo por 1000, eu vou ter o valor de 450 mil gramas. Então, essa seria a massa de AS nos 900 mil comprimidos, certo? Olhando agora para a reação, e nós vamos combinar o ácido salicílico com o ácido acetil salicílico, que é a AS. A reação já está balanceada. Eu tenho 1 mol do reagente gerando 1 mol do produto, ok? 1 mol do ácido salicílico, 138 gramas. 1 mol do ácido acetil salicílico, 180 gramas. Então, Y gramas do ácido salicílico vai corresponder aos 450 mil gramas da AS. Turminha, segunda regra de 3 estabelecida. Show? E aí, mais uma vez, meios pelo extremo. Então, eu vou ter 138 vezes 450 mil, seria a massa total dos 900 mil comprimidos, sobre 180 vezes 0,5. Só que nós temos que lembrar que essa reação é uma reação que tem um rendimento
de 50%, certo? 50%. Então, turminha, refazendo os cálculos, ok? Eu vou encontrar aqui, ó, 138 vezes 450 mil, né, sobre 90, certo? Por quê? Porque aqui corresponde aos 50% do rendimento da reação, ok? Destaquei aqui, ó, 45 e 90, porque eles são, né, valores múltiplos. Então, se eu pegar 45 e dividir por 45, vai dar 1. 90 dividido por 45, número 2. Lembrando, aqui é uma simplificação. Se você tiver pleno domínio, né, desse raciocínio, você pode executar, isso vai simplificar. Senão, você vai ter que partir mesmo para o cálculo manual. Beleza, turminha? Então, olha só, 138 eu posso dividir por 2, que vai dar 69. Então, 69 vezes 10 mil. Show? Vai dar 690 mil gramas, que se a gente transformar para quilo, né, que é o objeto da questão, eu vou fazer isso como? Dividido por 1.690 quilogramas. 690 vai me dar a alternativa letra D. Beleza, turminha? Então, é só observar a sequência da reação, certo? E lembrando, a gente vai sempre resolver através da regra de 3. Última questão. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para a atividade muscular. Então, nós temos aqui a reação e o valor, né, de energia liberado, né? Com base nessas massas molares, olha só, na oxidação de 1 grama de glicose, né, que é o C6H12O6, a energia obtida para a atividade muscular em kJ é mais próxima de... Aqui estão as nossas alternativas, certo, turminha? Então, vamos lá. A nossa reação, ok? Nós temos aqui a oxidação da glicose. E essa oxidação, né, de acordo com essa reação, um mol de glicose vai estar liberando, olha só, 2.800 kJ de energia, certo? Bom, a gente precisa conhecer a massa molar da glicose. A glicose é o C6H12O6. Como a gente determina, turminha, a massa molar? Eu vou somar as massas atômicas da substância, né, que compõem a substância. São 6 carbonos. Lembrando que o carbono vale 12, né? A questão trouxe essa informação. Então, 6 vezes 12. O hidrogênio vale 1. São 12 hidrogênios. 12 vezes 1. O oxigênio vale 16. São 6 oxigênios. 6 vezes 16, certo? Vou multiplicar. 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 16, olha só, 96. Então, vamos multiplicar e, ao final, somar os valores. Qual o resultado? 180 gramas por mol. Então, 1 mol vai estar correspondendo a 180 gramas. Então, de acordo com a equação, 1 mol, ou seja, 180 gramas, vai estar liberando, né, 2.800 kJ. O valor negativo aqui, turminha, quer dizer que está liberando energia. 1 grama, que é o objeto da questão, 1 grama vai liberar X. Regra de 3. Então, eu vou ter, ó, 1 vezes 2.800 dividido por 180. Observe que nós destacamos alguns zeros que podem ser eliminados. Então, vai ficar menos 280 dividido por 18. Ou seja, o valor vai ser de 15,56 kJ. No entanto, esse valor seria para uma liberação igual a 100%, mas a questão fala que libera apenas 40%, segundo a regra de 3, certo? Então, quem vai ser o valor de Y, né, o valor liberado por 1 grama? 15,56 vezes 40 dividido por 100. Uma segunda regra de 3. Destaquei alguns zeros que a gente pode eliminar, certo? Então, aqui, simplificando. Então, ficaria 15,56 vezes 4
dividido por 10, certo? Se a gente aqui, ó, cortar os zeros. Qual vai ser o resultado? 6,22, ou então menos 6,22, certo? Quilojoules para 1 grama do carboidrato, sendo que o aproveitamento é igual a 40%. Beleza, turminha? Um pouquinho de estequiometria. Ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos, turminha. Valeu! Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Bergman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui preparando material preparatório para o Enem, para o EMA, para que você, aluno do ensino médio da 3ª série, se prepare. A gente está aqui junto com vocês, preparando material com todo carinho, né? Questões da UEMA, questões do Enem, assuntos relevantes para você não perder tempo, estudar aquilo que não é cobrado na prova. Então a gente está aqui junto com vocês, né? Você não está só, certo? Vamos aqui, tá sempre lado a lado. Galera, a gente está fazendo o estudo do triângulo, né? Estou fazendo aqui vários vídeos sobre triângulo, porque cai muita questão de triângulo. E triângulo tem muita coisa que você pode cobrar, questões de razão trigonométrica, teorema de Pitágoras, semelhança de triângulo, né? Triângulo equilátero, área de triângulo, então tem muito assunto em relação a isso, e tanto a UEMA como o Enem, eles adoram colocar questões sobre esse assunto, e aqui a gente quer deixar vocês afiados. Beleza, galerinha? Então acompanhe, caderno, anotem todas as dicas, né, todas as fórmulas que a gente for usar aqui, faça as observações, né, para você dar depois aquela revisada. Vamos responder aqui a primeira questão, turminha, do Enem. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão entala em viaduto no centro. Viaduto do cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte da Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes dutos, conforme ilustra a figura. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja base superior está a 1,30 metros do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A margem de segurança recomenda para que o veículo passe sobre um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, 0,50 metros menor que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre esse vão? Aí vamos lá, turma, vamos entender a história aqui primeiro, entender o contexto. Você tem aqui 3 dutos, né? Sobre a carroceria do caminhão. Quais são as exigências? O que ele falou? Quais são as informações, né? Colher as informações, ler com atenção e ver o que ele está te informando. Ele falou que esse caminhão, a carroceria dele, tem que estar 1,30 metros do solo. E que tem que existir uma diferença de 0,50 metros lá do último duto para o viaduto. Tá? 0,50. E ele falou que esses dutos, né, são circunferências de raio 60. Turma, então ele quer saber qual é a altura do viaduto, qual deve ser essa altura aqui todinha aqui, para que esse caminhão possa passar com segurança, com todas essas recomendações. Beleza, galera? Então, o que eu tenho que saber? Tem que saber qual é essa altura aqui, ó, do viaduto, do solo até o viaduto. Vamos ver, turma, o que eu tenho para calcular e o que eu preciso, né? Veja bem, eu já tenho essa parte aqui, ó, que é 50. Eu já tenho essa parte aqui, que é 1,30. Eu tenho também, turminha, esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço daqui para cá é o raio, que é 60 centímetros. Certo?
Eu tenho também, daqui para cá, ó, se você for buscar esse pedacinho daqui para cá, ó, é um raio. Ó. Então, esse pedaço aqui, eu também tenho, que é 60 centímetros. É um raio da circunferência. O que me falta para eu poder calcular essa altura total é esse valor daqui para cá. Ó. Eu coloquei aqui de vermelho. Eu não tenho isso aqui. É o único pedacinho que eu tenho, que eu não tenho. Agora veja o que a gente vai fazer, turma. Ora, perceba que se você ligar os centros dessa circunferência, você ligar os centros dessa circunferência, você vai ter um triângulo equilátero de raio 120 centímetros. Olha só. Tá? Liguei os centros. E você vai ter esse pedaço que eu não tenho, ele é justamente a altura desse triângulo equilátero. Tá? Então eu formei um triângulo com os centros, tá? Vai ser um triângulo de lado 120, porque ele pega dois raios. Ele pega dois raios, tá? E vou calcular essa altura. Tendo essa altura, né, que eu vou chamar aqui de Hzinho, eu consigo calcular essa altura toda. Porque essa altura toda vai ser o quê? Essa altura toda H vai ser esse 0,50, o 0,60, transformando em metros, mais o Hzinho, que eu não sei quem é, mais o 0,60, que é esse pedacinho aqui, mais 1,30. Mais 1,30. Então, se você fizer essa conta, você vai ter que esse Hzinho vai ser igual a 3. Aliás, o Hzão vai ser o 3 mais o Hzinho. Basta agora, galera, eu calcular quanto é esse carinha bem aqui, ó. Aí lembra qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Então você basta substituir, ó. Então a altura, a questão pede para você considerar a raiz de 3 igual a 1,7. Então você vai ter o 1,2 vezes 1,7 dividido por 2. Certo? Dividindo 1,2 por 2 dá 0,60 vezes 1,7. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 1,02. Ó. Essa é o único pedacinho que faltava para poder calcular a altura total. Tá? Então, somando aqui, ó, substituindo H por 1,02, você vai ter que essa altura vai ser 4,02 metros. Tá? Então, o que eu precisava saber para fazer essa questão? Além de entender o contexto, né, pegar as informações corretas, né, fazer a interpretação correta, calcular a altura do triângulo equilátero. Tá? Várias questões da UEMA e do Enem trazem esse conteúdo. Tá? Não é a primeira que a gente faz aqui hoje sobre isso. Certinho, turma? Então vamos lá responder a próxima questão. Os alunos do curso de matemática de uma universidade desejam fazer uma placa de formatura no formato de um triângulo equilátero, em que seus nomes aparecerão dentro de uma região quadrada inscrita na placa, conforme a figura. Considerando que a área do quadrado em que aparecerão os nomes dos formandos mede 1 metro quadrado, qual é aproximadamente a medida em metro de cada lado do triângulo que representa a placa? Utilize 1,7 como um valor aproximado para a raiz de 3. Certo? Turma, o que ele quer saber? Bom, ele quer saber, isso aqui é um triângulo equilátero, triângulo equilátero são um triângulo de lados iguais. Ele quer saber quanto é que mede o lado desse triângulo equilátero. Ele falou que esse quadrado está inscrito aqui, ó, ou seja, os vértices aqui coincidem com os lados do triângulo. Ele quer saber quanto é que mede esse lado aqui. Bom, turma, vou fazer o seguinte, vou chamar esse pedacinho aqui de X e esse pedacinho aqui de Y. Turma, outra coisa, se essa área aqui é de 1 metro quadrado, isso significa o quê?
que cada lado desse quadrado mede 1. Vai dar 1 metro quadrado. Então aqui vale 1, né? Aqui mede 1 e aqui mede 1. Aqui também. Certo? Certo, professor. Beleza. O que isso vai ajudar? Olha, você sabe também, e aí se não souber, saiba agora, que no triângulo equilátero, esse ângulo aqui é de 60 graus. Ó. Eles têm os ângulos internos iguais. Ó. Então isso aqui é 60, isso aqui é 60 graus, esse aqui é 60 graus. Como isso aqui é paralelo, isso aqui é 60 também. Ó. Certo? Veja só, o que eu vou fazer? Então o objetivo é encontrar o valor de x e de y, que aí eu somo os dois. Como esse triângulo aqui é um triângulo equilátero também, se eu for buscar aqui essa altura aqui é mediana. Ele divide esse triângulo aqui ao meio. Ou seja, se esse lado aqui é 1, esse aqui é 0,5. Certo? Então a mesma coisa eu faço aqui, ó. Isso aqui também, 0,5. Então perceba, turminha, que eu tenho um triângulo retângulo aqui e tenho um retângulo aqui, ó. Aí o que eu posso usar para calcular o valor disso? Se você tem um triângulo retângulo e você tem um lado e um ângulo, você pode usar as razões trigonométricas, turminha, seno, cosseno e tangente. Olha, então, por exemplo, aqui, ó, é cateto adjacente e eu quero a hipotenusa. Qual razão relaciona cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, cosseno de 60, turminha, cosseno de 60 é igual o cateto adjacente, que é 0,5, sobre a hipotenusa, que é x. 60 graus é um ângulo notável, aqueles que a gente tem que saber. Então, fica 1 meio. 1 meio é igual a 0,5 sobre x. Ó. Fazendo o meio pelos extremos, você encontra que esse x equivale a 1. Certo? Beleza. Agora a gente vai encontrar o valor de y aqui nesse triângulo de baixo. Só que aqui, turminha, eu tenho cateto oposto, né? E eu quero hipotenusa. Ó. Não precisa nem isso aqui. Cateto oposto e hipotenusa. Então aqui eu vou calcular usando o quê? O seno. Seno de 60 graus. Ó. Seno vai ser igual o cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é y. A questão pediu para a gente usar o seno de 60, o raiz de 3 valendo 1,7. Porque o seno de 60, turminha, raiz de 3 sobre 2. É igual a 1 sobre y. Tá? Então você vai ter raiz de 3y igual a 2. Certo? Então o y vai ser igual a 2 sobre a raiz de 3. Ou seja, 2 dividido por 1,7. Ou 20 dividido por 17. Se você fizer essa conta, turma, você vai encontrar aqui 1,17 nessa divisão. Beleza, turma. Então o lado do meu triângulo equilátero é justamente o somatório do x com o y. Como é que os dois pedacinhos, tá? Então você vai ter que o lado vai ser igual a 1 mais 1,17. Aqui vai lhe dar 2,17. Certo? Então vamos lá para a questão, saber qual é a resposta correta. Então no caso aí, o mais aproximado, aí no caso é a resposta correta, 2,17, mais próximo é a letra C. Beleza, galera? Isso aí. Ok, pessoal, vamos para a nossa terceira questão da nossa lista, tá? Uma questão também do Enem. Olha só. Ao morrer o pai de João, Pedro e José, deixou uma herança, um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km. A partir do canto inferior esquerdo da propriedade, dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Em relação à partilha proposta, constata-se
que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente. Ele pede para considerar raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. Letra A, 50%. Letra B, 43%. Letra C, 37%. Letra D, 33%. Letra E, 19%. Galera, primeiro vamos entender a história da questão, né? De interpretar é importante, você observar as informações, o que ele está te dizendo. Então vamos contar a história aqui para vocês. Então tem esse terreno aqui, retangular, de 3 por 2, certo? E existe uma área de extração de ouro, que é um quarto de círculo, né? Que a preocupação dele, como essa área é uma área mais valiosa do terreno, a preocupação dele é fazer uma divisão de modo que essa parte valiosa fique o mesmo pedaço para cada filho. Então, ele fez isso, ó, dividiu em 3 partes, esse quarto de círculo foi dividido em 3 fatias iguais. Só, galera, é o seguinte, a consequência disso é que a parte do terreno para eles ficou um pedaço diferente. Aí você tem essa parte aqui que é de João, você tem essa parte aqui que é de Pedro, e você tem essa terceira parte aqui, que é de José. Certo? Então, em relação à área total, eles ficaram com pedaços diferentes. Né? Porque a preocupação do pai é deixar a parte valiosa em partes iguais para cada filho. Então, a questão quer saber qual o percentual que coube a João em relação a essa área total. Quantos por cento da área total ficou para João? Certo? Então, beleza, turma. Vamos lá agora. Já sei o que a questão me disse, né? Já peguei as informações e agora vamos ver o que nos interessa. Turma, se ele quer saber o percentual da área que ficou de João em relação à área do terreno, a primeira coisa a se fazer é calcular essa área total, para saber quanto é esse terreno que foi repartido. Então, como se trata de um retângulo, né? A área de um retângulo basta você multiplicar base vezes altura, o comprimento vezes largura. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 2, que vai dar 6 quilômetros quadrados, essa é a área total. Beleza. Agora, turminha, eu preciso saber quanto é a área que ficou para João, que é esse triângulo aqui, ó. Ora, para calcular a área de um triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. Base e altura de um triângulo retângulo são os catetos. Esse cara aqui eu sei que é 2 quilômetros. Mas eu preciso desse carinha bem aqui, ó. Como é que eu faço para encontrar essa medida aqui? Porque eu preciso dela para que eu possa saber a área que ficou destinada a João e comparar com a área total. Certo? Turminha, vamos prestar bem atenção. Olha, se essa parte aqui é igual em relação ao ângulo, você sabe que um retângulo, né, esse triângulo aqui é de 90. Se esse triângulo aqui é de 90 e essas 3 partes são iguais, o ângulo de cada faixa dessa aqui é 30. Ó. 30 graus. Ora, aí, turminha, o que a gente pode fazer? Beleza, eu tenho um triângulo aqui, ó, retângulo. Eu conheço um lado, conheço um ângulo, eu posso usar a razão trigonométrica para encontrar essa medida de x, que é o que eu preciso para calcular a área. Então, eu vou aplicar qual razão trigonométrica aqui? Seno, cosseno ou tangente? A tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 30 graus, vai ser igual o cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 2. Certo? A tangente de 30 é um ângulo notável, né? Esse a gente tem que saber, é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 2. A questão pede, no enunciado, para eu considerar raiz de 3 sobre 3 valendo 0,58. A questão ela me dá essa informação. Tá? Então, se você fizer meio pelos extremos, x vai ser igual a 2 multiplicado por 0,58, que vai dar 1,16 quilômetros. Beleza, galera? Bom, é o que eu precisava para calcular a área do terreno de João.
a área do terreno de João vai ser igual à base, que é 1,16, multiplicado pela altura do terreno, que é 2, dividido por 2. Ó. Certo, turminha? Se você cortar 2 com 2, você vai encontrar que a área do terreno de João é igual a 1,16 km². Ora, agora, basta eu saber quanto isso representa da área total. Tem uns percentuais, turma, quando eu quero saber quanto um valor menor é em termos percentuais de um valor maior, basta eu dividir. Basta eu pegar a área de João, dividir pela área total e multiplicar por 100. Então você vai ter 1,16 dividido por 6. Ó. Se você fizer essa conta, isso aqui vai dar 0,19 aproximadamente. Ou seja, 19%. Beleza, galerinha? Com isso a gente encerra nossa aula de hoje. Vamos lá para cima do EMA, para cima do Enem. Olá, galera, aqui é o professor Maroni Bergman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui com vocês no preparatório da UEMA e do Enem, tá? Preparando aqui os vídeos bacanas para vocês sobre os assuntos que mais caem na prova do Enem, mais caem na prova da UEMA. Sei que nosso aluno é focado em fazer o vestibular no final do ano, né? A gente quer ver vocês na universidade ano que vem. Para isso a gente está aqui, né? Fazendo material, preparando material muito bacana para vocês sobre a minha parte aqui de matemática, né? A gente está fazendo o estudo dos triângulos, não é isso? Fizemos já alguns vídeos sobre triângulos, as coisas que podem ser abordadas em relação a esse assunto. Ok, galera? Então, nosso vídeo de triângulo, parte 4. Vamos para cima. Olha só. Primeira questão. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é um reconhecimento do mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Vamos lá, galera, olha só, vamos prestar bem atenção aqui na situação, problema aqui que foi colocado para a gente. Então, ele quer fazer uma dobradura no papel, na forma de origami, né? E ele usou um retângulo, né, de 18 por 12, certo? 18 por 12. O que acontece é o seguinte, ele deu aqui, ó, a primeira dobradura, né, galera? Ele dobrou aqui o canto do papel, virou o canto do papel, certo? E dadas essas informações, ele quer saber quanto é que mede o segmento de A para E. Galera, ó, uma das ferramentas que a gente usa para resolver problemas com triângulo, principalmente o triângulo retângulo, é o nosso teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é uma ferramenta muito importante na resolução de problemas envolvendo o triângulo, especificamente o triângulo retângulo. Então são muitos os problemas que caem no Enem, que caem na UEMA, que você precisa usar, né, o teorema de Pitágoras. Olha só, galera, perceba que essa dobradura aqui formou um triângulo retângulo, tá? O papel dobrado. Ele quer saber essa medida que vai do ponto A até o ponto E. Beleza. Mas veja, para eu calcular esse valor aqui, eu preciso dos outros dois lados, né, que são os catetos, né, os lados que formam esse ângulo de 90. Turma, veja só, se daqui para cá é 18 e esse pedaço aqui é 12, esse pedacinho foi o que dobrou, tá? Então, se eu tenho 12, o resto, os outros 6, é esse pedacinho aqui de E para D. Daqui para cá é 6 centímetros, certo? E outra coisa, essa medida de A para D é justamente esse lado aqui que foi dobrado.
essa largura. Ou seja, de A para D vale 12 centímetros também. Ora, turminha, então o que a gente pode fazer? Aí a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Então vai ficar x ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado, certo? Lembra que os lados que formam um ângulo de 90 são os catetos e o lado oposto ao ângulo reto é a minha hipotenusa, beleza? Então, pronto, basta a gente resolver essa equaçãozinha aí, tá? Então vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 144 mais 36, certo? Fazendo essa soma aqui, eu vou ter x ao quadrado igual a 180, ok? Aí você tem x igual a raiz quadrada de 180, certo? Seria mais ou menos a raiz quadrada de 180, mas o negativo não vai me servir, porque medida de comprimento não se usa sinal negativo. E aí, turma, pessoal, mas essa resposta não tem. É porque ele simplificou esse radical, tá? Olha, o 180 é a mesma coisa. Se você simplificar aqui o 180, você vai ficar 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Se você fizer aqui, ó, a fatoração do 180, tá? Fatório 180, você vai encontrar essa expressão aqui. Vai sair esse 2 e vai sair esse 3. O que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar x igual a 6 raiz quadrada de 5. Assim você encontra a resposta, letra D, resposta do nosso exercício. Certinho? Beleza, galera? Então, uma questão envolvendo aí o nosso teorema de Pitágoras. Vamos para a próxima questão. Também uma questão agora do Enem. Um brinquedo muito comum em parques de diversões é o balanço. O assento de um balanço fica a uma altura de meio metro do chão, quando não está em uso. Cada um dos correntes que sustenta tem medida de comprimento em metros indicada por x. A estrutura do balanço é feita por barras de ferro nas dimensões em metro conforme a figura. Beleza. Nessas condições, o valor em metro de x é igual a... Ok, turminha? Então veja só. A gente vai olhar de frente assim, ó, uma vista frontal do balanço. Ó. Nosso balanço está bem aqui, ó. Essa aqui é a estrutura que comporta lá o balanço, que é um triângulo isósceles. Tá? Então, olhando de frente, nosso balanço está aqui, ele está a 0,5 metros do solo. Galera, ele quer saber essa medida daqui, ó, que é justamente a corrente que sustenta esse balanço, tá? Fiz a questão olhando frontalmente a estrutura, né? Então, veja só, turma, o que a gente tem que fazer? Ele quer essa medida aqui, ó. Turma, mas veja só, pensem comigo. Se eu calcular essa medida que vai aqui desse ponto A até esse ponto aqui que eu vou chamar de H. Eu chamei essa medida de Hzão. Se eu calcular essa medida toda, certo? Para que eu possa encontrar o valor de x, basta você pegar essa medida toda aqui e subtrair do 0,5. Tá? Se eu pego essa medida toda aqui e retiro esse 0,5, aí eu tenho justamente a medida desse x, certo? Sem problema. Então, veja só. Mas, professor, como é que a gente faz para a gente calcular essa medida toda, né? Que é esse segmento todinho aqui do ponto A ao ponto H. Ora, turma, isso aqui é um triângulo isósceles. Se eu traçar a altura do triângulo isósceles, essa altura do triângulo isósceles, ele é mediana. Ele vai dividir esse segmento aqui em duas partes iguais. Então, essa medida aqui vai ser de 1 metro, daqui para cá. Ó. Isso acontece no triângulo isósceles e no triângulo equilátero. A altura referente à base ela é mediana.
ela divide o segmento embaixo em dois segmentos iguais. Então, o que a gente vai fazer, turma? Olha, eu vou calcular, vou usar uma parte nesse meu triângulo isósceles, ó, que é um triângulo retângulo. E vou aplicar justamente o teorema de Pitágoras. Ó. Quadrado da hipotenusa, que no caso é minha altura aqui, é igual à soma do quadrado dos catetos. Mais uma questão envolvendo aí o nosso teorema de Pitágoras. Certo, galera? Então, fazendo isso, eu vou ter 3 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a Hzão ao quadrado, mais o outro cateto, que é 1 ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 9 igual a H ao quadrado mais 1. Certinho, turma? Beleza? Então, o que nós temos aqui? Vou trazer esse 1 para cá com o sinal trocado. 9 menos 1 é igual a H ao quadrado. Ok? 9 menos 1 é 8, né? 8 igual a H ao quadrado. Certo? Turma, então o H vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8. Mas como nós estamos trabalhando com medida de altura, o negativo ele não é usado. Você não vai usar negativo para medir altura, comprimento, largura. Não existe isso. Então o que vai acontecer? O H vai ser igual a raiz quadrada de 8. Beleza, turminha? Olha só, turma, mas o que a questão pede mesmo? A questão pede que você calcule justamente essa medida x aqui, ó. Então eu posso dizer que essa medida x vai ser a altura toda, que nós calculamos aqui, que eu chamei aqui de Hzão, menos esse 0,5, que é a altura que o banquinho do balanço está em relação ao solo, tá? Então, como nós já calculamos esse carinha aqui, ele vale raiz quadrada de 8, então esse x vai ser igual a raiz quadrada de 8 menos o 0,5. Pronto. Calculamos aí o valor de x, ó. Tá? A questão que eu precisei de quê, professor? Qual o conhecimento que eu precisei aí ter para poder resolver essa questão? Você tem que saber o teorema de Pitágoras, você tem que saber característica do triângulo isósceles, saber que essa altura aqui no triângulo isósceles, ele divide o segmento em duas partes iguais. São os conhecimentos de geometria que você precisa ter. Além de quê? Além de saber analisar e interpretar o texto, ou analisar e interpretar a figura, tá? Então essa questão ela é recheada de habilidades e competências. Não bastava só eu saber teorema de Pitágoras. Interpretação, análise, olhar a figura direitinho, saber propriedades do triângulo, são conhecimentos que eu precisaria ter para responder esse tipo aí de questão. Beleza, galera? Então eu espero que tenha ficado claro. Então nossa resposta aí é a letra C. Beleza? Isso aí, turminha. Vamos aqui para mais uma questão do Enem. Aqui ele desenhou, né, uma escada, uma vista frontal de uma escada, né? Então a gente observa aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 degraus, né? E ele tem aqui a altura que ele me deu, 90 centímetros. Ele me deu assim, essa parte do corrimão, tá? Então você está vendo o projeto da escada de forma frontal. A gente viu agora em uma questão que a gente precisou ter que ter essa vista frontal. Tá? Então você visualizar as coisas em 3D, até em 2D, é uma habilidade importante que as provas do Enem, as provas do Enem, da UEMA, eles costumam pedir para a gente. Beleza, galera? Então, na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é... Olha, galera. Então, ele quer saber o comprimento total desse corrimão. Aqui o corrimão visto de frente, né? Ele quer saber qual é o comprimento total. Certo? Veja só. Eu já tenho esse pedaço daqui para cá.
esse pedaço aqui é 30 centímetros e esse pedaço aqui é 30 centímetros. Então, um pedaço, esses duas sobras aí do corrimão, eu já tenho, tá? O que eu preciso aqui é justamente calcular essa medida aqui, ó. Tá? Que eu vou chamar de uma medida X. Vou chamar aqui desse ponto aqui de um ponto A até esse ponto aqui que eu vou chamar de B. Esse é o pedaço do corrimão que eu não tenho, certo? Eu não tenho. Mas se você observar no próprio desenho, essa medida do corrimão, ele pode ser a hipotenusa desse triângulo retângulo bem aqui, ó. Olha só. Certo? Então, se você observar, formar aqui um ângulo de 90 graus, você tem aí um triângulo retângulo, cuja medida que eu quero é justamente aí a hipotenusa. É o pedacinho do corrimão que eu não tenho. Turma, beleza, professor, mas eu tenho esse cateto que é 90 e daqui para cá. Olha, turma, se você projetar todos esses pedaços aqui, ó, 24 centímetros, 24 centímetros, 24 centímetros, então, desse ponto aqui, ó, C até esse ponto B, você vai ter 120 centímetros, que é justamente a soma desses elementos aqui, ó. Então, daqui para cá vai ter o quê? 120 centímetros. Aí sim, turma. Aí fica beleza, porque agora você tem um triângulo retângulo, onde a medida desconhecida é a hipotenusa, e aí você tem os dois catetos. Um vale 90, outro vale 120. Certo? Então aqui eu vou poder aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de x. Então você vai ter aqui, ó, x ao quadrado igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Certo? Beleza? Então vamos fazer conta. X ao quadrado, 90 ao quadrado dá 81.100, né? Que é 90 vezes 90, certo? O 120 ao quadrado vai dar, o 12 ao quadrado é 144, e aqui você acrescenta mais 2 zeros, dá 14.400, certo? Beleza, eu vou ter x ao quadrado igual a 125 mais 2 zeros. Certo? O x vai ser a raiz quadrada disso, né? Então, o x vai ser igual a raiz quadrada de, no caso, dos 22.500. 22.500. Então, uma maneira muito mais fácil de você calcular essa raiz é o seguinte, ó. A raiz quadrada de 225... Porque 22.500 é a mesma coisa de 225 vezes 100. E a raiz quadrada de 225 é 15, tá? E a raiz quadrada de 100 é 10. Quando você multiplica 15 por 10, você vai ter o quê? 150, tá? Então, esse valor aqui, ó, x, vai ser igual a 150 centímetros. Beleza? Mas essa é a resposta? Não. Primeiro que a resposta está em metros. Tá? Segundo, ele quer o tamanho do corrimão inteiro. Eu calculei só a parte que está inclinada. Então, se você quer calcular o corrimão todo, o que você vai fazer, turminha? Vai pegar o 150, que é a medida que eu encontrei, certo? Mais as medidas que eu já tenho, né? Que é essa parte que está na horizontal aqui, 30 mais 30. Então, você vai ter aí uma medida de quê? 210 centímetros. Acontece que, galera, o que acontece é que ele quer a resposta em metros. Unidade de medida, saber fazer transformação de unidade de medida, tá? Isso é importantíssimo. Tem questões do Enem que tratam só de transformação de unidade de medida, tá? Ou inserido em outros assuntos. Eu tenho que transformar 210 centímetros para quem? Transformar isso aqui para metro, turma. Como é que faço isso? Eu tenho aqui, ó, só um pedacinho, metro, decímetro, centímetro, certo? Se eu estou em metro e quero transformar para centímetro, eu multiplico por 100. São duas casas, cada casa vale 10.
Agora, se eu tiver em centímetro e quero transformar isso aqui para metro, aí você vai dividir por 100. Ó. São 2 casas para a esquerda. Tá? Então, uma das dicas que eu dou também em relação a esses assuntos de geometria é que você saiba fazer transformações de unidade de medida. Tanto medida linear, como medida de superfície, como medida de volume, medida de capacidade. O sistema métrico decimal, é importante que o aluno ele tenha domínio, que a prova do Enem gosta de pedir isso. Beleza? Então, eu tenho 210. Vou dividir 210 por 100 para transformar para metro. A divisão por 100 é legal, porque basta você correr 2 casas para a esquerda, não é isso? Então, aqui vai dar 2,10 ou 2,1 metros. Esse é o tamanho todo do nosso corrimão, certo? Então, a resposta correta aí tá, turma, letra D, certo? Então, nos vídeos de hoje, a gente trabalhou uma das ferramentas mais utilizadas para resolver problema com o triângulo, principalmente o triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. Tá? Então fique de olho, porque costumam cair questões de triângulo, tanto na prova do Enem como na prova da UEMA, que trata de Teorema de Pitágoras. Você precisa do teorema para resolver. Certinho, galera? Espero que tenha ajudado. Vamos para cima da UEMA, vamos para cima do Enem. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje nós iremos falar de uma unidade temática que é a ginástica. Nós já falamos aqui sobre 4 unidades temáticas. Já falamos sobre os jogos, já falamos sobre os esportes, lutas, a aula passada nós falamos sobre danças e hoje nós iremos entrar em mais uma unidade temática, no caso, a ginástica. A ginástica tem sua origem onde? A ginástica, enquanto atividade física, tem suas origens na antiguidade, uma vez que os exercícios típicos do esporte já eram desempenhados pelos homens pré-históricos com o intuito de se protegerem de ameaças naturais. Vou circular aqui, ó, exercícios típicos, exercícios que são característicos da ginástica. Que característica? A ginástica hoje, na atualidade. Com o intuito de se proteger de ameaças naturais. Assim como foi o surgimento do atletismo, assim como foi o surgimento das lutas, assim como foi o surgimento da ginástica, da dança até, a ginástica ela surge da mesma forma, com o intuito de sobrevivência. Professor, quais são os gestos típicos que eram executados na ginástica, por exemplo? O saltar, o equilibrar, o rolar e girar, trepar, embalar, balançar. Esses são os gestos motores que são típicos da ginástica. Perceba que aparece aqui saltar. Saltar aparece aonde também, pessoal? Em qual? Se eu for falar aqui do atletismo, que é um esporte. O atletismo, existem lá 3 tipos de disputa. Corridas, saltos e arremesso. Saltar aqui, ó. E lá no atletismo o homem dá salto de 2 formas. Salto em altura ou salto em distância, de 4 formas, na verdade. Tem 2 tipos de saltos verticais e 2 tipos de saltos horizontais. Horizontais, salto em altura e salto triplo, e vertical, salto com vara e salto em altura. Está aqui o saltar. Então, se conectam. Falei das lutas, a mesma coisa, o lançar aparecia lá. Então, tudo isso era com o intuito de quê? De sobrevivência. Mas eles treinavam ginástica, esse processo esportivizado que acontece hoje, com regras, com federações, instituições? Obviamente que não, né, pessoal? Claro que não. Esses movimentos eles eram realizados no dia a dia, no cotidiano desses indivíduos que eram nômades, que viviam da caça, que viviam da pesca, que viviam em grandes deslocamentos, não tinham moradia fixa, não eram sedentários. Se nós visualizarmos imagens de indivíduos pré-históricos, todos têm seus corpos magros. É porque eles passavam necessidade à época. Eles não tinham o dom da cultura, eles não conseguiam ainda
não tinham conhecimento sobre a agricultura, eles não tinham moradia fixa, então o gasto energético era elevado. O importante é que vocês saibam que todos esses movimentos eles surgem de forma inconsciente. A história foi na Grécia que a ginástica ganhou grande destaque, se tornando um elemento fundamental para a educação física dos gregos. De fato, os mesmos a conceberam como uma forma de busca por corpos e mentes sãos. Então, na Grécia, é que já teve essa ideia de trabalhar o corpo. Percebeu-se que, trabalhando o corpo, o homem teria um equilíbrio entre corpo e mente. Os gregos tiveram essa ideia. Funcionava como o quê? Preparação guerreira, preocupação com a estética. Sim, os gregos passaram a ter essa preocupação com o corpo e perceberam, já sabiam que com a prática de atividades físicas, de exercícios físicos, da ginástica, eles tinham ali um corpo, digamos assim, esteticamente melhor. O conceito, a palavra ginástica, é originária do grego, que significa treinar e, em sentido literal, exercitar-se nu. Forma como os gregos exercitavam-se no período em que a ginástica se destacou. A ginástica é uma prática corporal que envolve a prática de uma série de movimentos que requer força, flexibilidade, coordenação motora e etc. Vou circular essas expressões aqui, ó. Essas expressões vão lembrar vocês de quê? Das capacidades físicas. Na nossa primeirinha aula, quando eu falei de aptidão física, falei que a aptidão física, ela está ligada à capacidade que o indivíduo tem de realizar suas atividades do dia a dia. E para ele fazer isso, ele precisa ter as suas capacidades físicas treináveis. Capacidade física é todo aquele atributo físico que é treinável. Eu citei alguns exemplos. Esses aqui estavam lá. Então tem a ver com a aptidão física do indivíduo. A evolução, olha só a ginástica. Aí dentro da história da educação física, vamos navegar aqui rapidinho um pouquinho. A educação física teve um momento que ela tinha esses 4 movimentos, essas 4 escolas. Era a alemã, a sueca, a francesa e a inglesa. Todo mundo, o globo terrestre, praticavam esses tipos aqui de ginásticas. A alemã, sueca, francesa e inglesa. A alemã tinha um lema de vive quem é forte. A sueca tinha a ver mais para pedagogia militar, médica e estética. A francesa são os movimentos naturais. A inglesa, jogos, esporte, treinamento militar. Tanto que dentro da história da educação física, ó, essas escolas aqui ficaram conhecidas como os movimentos ginásticos. Se eu conversar com o papai hoje tem 63 anos de idade, mas a época da juventude dele, com seus 20 anos, quando ele ia, se deslocava para a academia, que eram pouquíssimas que existiam à época, sempre que a gente passa ali pela rua Rio Branco, aqui no centro de São Luís, ele me mostra, olha, essa aqui foi uma das primeiras academias que teve. Ele saía de casa usando essa expressão. Eu vou ali que eu vou fazer ginástica. Hoje em dia a gente sabe que é diferente. O indivíduo não sai de casa dizendo que vai fazer ginástica. Ele sai, rapaz, vai fazer uma musculação. Tem uns que falam malhar. Eu acho esquisito malhar. Malhar fica um termo meio ali estranho. A palavra correta é musculação mesmo, de fato. Aí a ginástica na atualidade, ó. O professor vai falar das unidades temáticas de novo? Sim. Eu vou falar das unidades temáticas porque aqui vai envolver algumas coisinhas que eu quero que vocês entendam, que vocês tenham essa compreensão. E vocês tendo essa compreensão fica bem facilitado. A ginástica, ela aparece dentro dos esportes. Como assim, professor? Vamos lembrar aquela classificação dos esportes que eu dei para vocês. Esporte de combate, esporte de invasão, esporte de rede, esporte de precisão. Tem outros, eu vou citar agora o que se enquadra a ginástica. Esportes técnicos combinatórios, ó. Esportes técnicos combinatórios. Olha aqui o conceito. Reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento seguindo padrões técnicos combinatórios. Olhem os exemplos, ó. Ginástica artística, ginástica rítmica, o nado sincronizado, patinação artística, saltos ornamentais. Dentro da patinação artística existe ginástica? Existe. Dentro dos saltos ornamentais existe ginástica? Existe. Os esportes técnicos combinatórios. Aí aqui nós temos aqui, ó, a ginástica mesmo em si como unidade temática da educação física. A ginástica pode acontecer também aonde? Aqueles movimentos dentro da dança.
Dentro da dança existe a ginástica. Aqueles movimentos de trepar, embalar, rolar, acontece dentro da dança. Quando eu falei dos elementos estruturantes do movimento corporal, por exemplo. Então, uma coisa ela não fica, às vezes, desconexa da outra. Aqui está tudo muito bem concatenado. A gente só tem que ver qual é a característica que é mais forte, às vezes, para conseguir classificar. Certo? Vamos avançando. A ginástica na BNCC são propostas práticas com formas de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação adotada. Dentro da BNCC, tá? Da nossa Base Nacional Comum Curricular, que é o documento normativo, a ginástica se classifica dessas 3 formas aqui, ó. Ginástica geral, ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização. Vou falar cada uma dessas aqui para vocês. Ginástica geral, também conhecida como ginástica para todos, reúne as práticas corporais que tem como elemento organizador a exploração de possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento, o aprendizado e a não competitividade. Aqui é legal, aqui visa uma vivência prática do indivíduo. Mais uma vez, aquela preocupação que a educação física tem de fato, de fazer com que o indivíduo se movimente, tenha uma vivência prática de alguma modalidade, alguma prática corporal, tá? Aqui no caso, movimentos acrobáticos, tá ali as crianças se divertindo. Ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e à manutenção da condição física individual. Geralmente são organizadas em sessões planejadas, de movimentos repetidos com a frequência e intensidade definidas. Vou circular isso bem aqui. Já dei para vocês também nas nossas aulas. Por isso eu acho importante, não percam as nossas aulas. Assistam todas, porque elas estão conectadas uma com a outra. Aqui é uma sala de aula que está passando na sua televisão. Então, se você acompanhar todas as aulas, seguir o nosso roteiro, você vai conseguir fechar o raciocínio certinho. Então, bem aqui, eu já falei sobre isso aqui. Isso aqui é o mesmo que quê? Mesmo que exercícios físicos. Falei para vocês quando eu diferenciei a atividade física de exercício físico. Eu disse que exercício físico é toda atividade física que é planejada, estruturada, repetitiva, que visa a melhoria dos componentes das capacidades físicas do indivíduo. Está bem aqui, ó, melhoria do rendimento. Então aqui está o conceito de quê? De exercício físico, esporte e performance, melhoria de rendimento. Só que esse esporte de condicionamento físico, às vezes, ele é excludente, diferente do que eu mostrei ainda há pouco da ginástica geral. Ginástica de conscientização. Reúnem práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência à postura ou a conscientização dos exercícios respiratórios, voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo. Então, está aqui, os indivíduos estão ali realizando movimentos de alongamento, de flexibilidade, ora outros movimentos acrobáticos, mas querendo buscar aquela consciência corporal, trabalhando muito bem a sua respiração, inspiração e expiração, percebendo os movimentos, quanto o músculo está trabalhando naquele movimento. Essa é a ginástica de conscientização, tá? Aí, vou trazer outra classificação para vocês. Tipos de ginásticas. Existe a ginástica competitiva e a ginástica não competitiva, tá? Dentro da ginástica competitiva, existe a acrobática, a artística, a rítmica e a de trampolim. Dentro da ginástica artística feminina e dentro da ginástica artística, existe uma diferenciação entre os aparelhos, tá? Os aparelhos para os homens são uns, para as mulheres são outros. Existe essa distinção dos aparelhos dentro da ginástica. Na ginástica feminina, existe a prova de solo, o salto sobre o cavalo, as barras assimétricas e a trave de equilíbrio. Galera, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e não é machismo, não é nada disso. Eu vou falar em relação àquelas capacidades físicas. Existem capacidades físicas que os homens se sobressaem sobre as mulheres
e algumas outras as mulheres se sobressaem sobre os homens. Existe aqui, ó, por exemplo, o solo e o salto sobre cavalo são as duas modalidades que os homens e as mulheres disputam. Elas são iguais para eles. Mas a trave de equilíbrio, por exemplo, é um aparelho que ele é exclusivamente feminino. Não existe a trave de equilíbrio no masculino. Talvez, eu não sei a explicação certa, mas eu tento me basear nessa questão da capacidade física, mas a mulher tem mais equilíbrio do que o homem. Imagina você fazer piruetas, cambalhotas, saltos em cima de uma base que tem 30 centímetros. 30, 10 centímetros, não sei ao certo, não vou dar essa forma. 10 ou 30, por aí, mas é bem estreita. Você fazer esses movimentos ali em cima dessa trave. Então a mulher tem mais equilíbrio que o homem. A ginástica masculina, ó. Solo, cavalo com alças, argolas, salto sobre o cavalo, barras paralelas, barra fixa. Aqui falei para vocês, o solo e o salto sobre o cavalo são as modalidades que elas são iguais, tanto para os homens quanto para as mulheres. As argolas são exclusivamente masculina, que exige muita força. Não coloquei a imagem aqui nessa aula, mas eu tenho uma foto do Arthur Zanetti, participando das disputas das Olimpíadas nas argolas, ele fazendo lá o crucifixo com os braços abertos, o ombro todo vermelho, ele fazendo uma força extrema para tentar manter-se ali naquela posição. Então, exige muita força. Barras paralelas, também. Barras fixas, também. Então, existe essa certa distinção entre as disputas do masculino e a disputa do feminino. Em relação à ginástica rítmica, pessoal, ó. A ginástica rítmica, vale eu frisar para vocês que a ginástica rítmica é um tipo de ginástica que deve, como eu já falei em todas as aulas que eu já dei para vocês aqui, ó, tanto homens quanto mulheres podem ser praticantes de ginástica, podem ser ginastas, podem participar da ginástica rítmica. Só que nos Jogos Olímpicos, o porquê ainda não sei assim ao certo, talvez seja pela necessidade, ou talvez mesmo a sociedade que foi machista, foi preconceituosa durante muito tempo, a população ainda não conseguiu absorver a quantidade de países participantes, por questões de machismo mesmo, não sei se é por conta das regras, mas a ginástica rítmica é exclusivamente feminina nos Jogos Olímpicos. Existem esses aparelhos aqui, ó, os arcos, as bolas, as massas, a fita e a corda. Peraí, professor, o senhor falou ainda há pouco, exclusivamente feminina? Não a disputa no geral, como ela acontece no geral. A ginástica rítmica, ela pode ser tanto para o homem quanto para a mulher. Isso eu já deixei muito claro para vocês em todas as aulas que eu venho falando aqui. Não existe modalidade ou prática corporal que selecione por gênero. Quando eu usei essa expressão, somente mulheres, eu quis falar dos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos, tanto a ginástica rítmica, vou falar agora também de outra modalidade, que no caso é o nado sincronizado, são modalidades que são exclusivamente femininas. O porquê ao certo eu não sei, mas eu tenho um raciocínio. Talvez nós vivemos numa sociedade que é altamente machista, onde essas práticas corporais, quando os homens fazem, eles são vistos, digamos, entre aspas, com maus olhos, que tem a ver com a orientação sexual do indivíduo, ela é deixada de lado. E existem alguns critérios para que uma modalidade ela torne-se olímpica. Como quais? Ela deve ser praticada em 75 países, em todos os continentes, deve ter uma boa aceitação da população, deve ser um esporte muito bem difundido. Então, como a sociedade vem com esse machismo que é pré-histórico, né? O homem, ele passou a disputar, assim é o meu raciocínio, tá, pessoal? Passou a disputar essas modalidades recentemente e eu creio que ainda não tenha chegado a ser difundida em 75 países e em todos os continentes do globo terrestre. Assim eu penso, até porque nas últimas Olimpíadas que aconteceram, a Olimpíada de Tóquio, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, demonstrou uma preocupação gigantesca nessa questão de gênero.
Então, pessoal, o Comitê Olímpico ele tem demonstrado uma preocupação com essa equiparação de gênero. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido o que eu trouxe aqui para vocês relacionado à ginástica. A ginástica, na sua história, ela surge de forma inconsciente. O homem, com aqueles movimentos típicos em busca da sua sobrevivência. Nós tivemos uma evolução dentro da BNCC geral, de conscientização, de condicionamento físico. Aí existe a ginástica competitiva e a ginástica não competitiva. Dentro da ginástica competitiva, existe a ginástica artística, a ginástica rítmica, de trampolim, acrobática. E da ginástica artística, existe uma diferenciação entre os aparelhos, mas na ginástica artística, tanto homens quanto mulheres participam. Já na ginástica rítmica, eu mostrei ainda há pouco que somente as mulheres participam. Que isso eles devem, talvez, seria uma excelente questão eles cobrarem no Enem essa questão de gênero, porque vocês iriam acertar com certeza. Porque vocês já aprenderam comigo que não existe prática corporal exclusiva do sexo feminino ou prática corporal exclusiva do sexo masculino. A ginástica rítmica o Comitê Olímpico Internacional tem que romper com essa ideia e adicionar aos Jogos Olímpicos também a ginástica rítmica dos homens. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, compreendido aí um pouquinho sobre a ginástica. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?